O assunto é esse aí. Já anota o assunto. Anota o assunto aí no seu caderno de história, quarto bimestre. Bota assim: quarto bimestre, a Europa no século XIX. Bom dia a todo mundo. Pegue seu caderno. Pegue seu caderno para a gente começar aqui a aula. Vou esperar só mais um minutinho. Aula de história. Pegue seu caderno. E quando pegar seu caderno, você vai aí colocar esse título que é do quarto bimestre, a Europa no século XIX. Bom dia, Rianzinho. Tudo bem? Gostou do simulado? Estela, tu gostasse do simulado de matemática ou do meu? Ah, tá. Eu pensei que ele tinha ido. Você gostou do meu. Vocês duas gostaram do meu simulado ou da professora de matemática? Ah, tá certo. Lucas Gabriel, tua internet tá caindo demais. Bom dia, Miquel. Bom dia, professor. Bom dia, Letícia. Bom dia. Quem foi que falou? Eu, professor João Vitor. Ah, João Vitor, é daqui a pouco sua aula, viu? Ah, tá certo, Tá professor. bom? Tchau. Não. Muito bem. Lucas Gabriel. Lucas Gabriel tá na sala ou tá dormindo, hein? Tô. Ah, tá certo. Peguem aí o caderno de vocês, matéria de história, coloca aí quarto bimestre e coloca o título do quarto bimestre agora, o primeiro título, a Europa no século XIX. Hum. Por isso que eu ia perguntar, quem é que tá aí contigo, Lucas? Que eu escutei dois telefones. Ah, Miquel tá aí, né? Ah. Vamos começar, viu? Deixa eu só dar uma mordida aqui no cuscuz.
Luiz Vitor, tá na sala? Opa! Entrou agora. Opa! Por que tu tá saindo antes de eu dar o recado, hein? Não, o senhor falou que terminou, eu saí. Não, mas só quando você agora pode sair. Quando terminar de falar essa frase, aí você pode sair, porque eu fico dando um recadinho. Entendi. Desculpa. Aí sai feito um foguetão, aí fica sem saber as informações. Olha, o teste do quarto bimestre vai ser daqui a um mês e será online, tá certo? Deixa o Rafael chegar, vou dar o aviso todo. Deixa o Rafael chegar para eu dar o aviso todo. Nem sei como tá meu cabelo, acho que tá tudo assanhado. Vou ajeitar aqui para ficar bonito na filmagem. Pronto. Pega aí, Rafael, pega aí o caderno, coloque aí quarto bimestre. Coloca aí quarto bimestre. E bota esse assunto aí, a Europa no século XIX. Lembrar, eu vou pegar, fazer as observações, vocês vão fazer as perguntas, ou você tira print da tela. Deixa o povo chegar. Deixa eu ligar aqui para minha diretora. Aí eu vou falar aqui. Pega aí seu caderno de história e coloca aí quarto bimestre e coloca o título aí, A Europa no século XIX. Quarto bimestre, viu? É o início. Aí eu vou falar aqui das coisas. Deixa eu só ligar aqui para minha diretora. Vou ligar para minha diretora aqui e volto a falar. Só um minutinho. Oi, bom dia, dona Penha. Dona Bernadette tá aí? Tu tá na escola? Ah, tá. Então tá certo. Eu pensei que ela tava aí, eu tava ligando para ela e ela não me atende. Ih, é, Jesus amado. É, mas ela tá com dor de cabeça, negócio da fisioterapia dela, por isso que ela tá fazendo fisioterapia. Tá bom, vou falar com ela. Obrigado, viu? Boa aula. Tchau. Pronto, então vamos lá. Deixa eu só mandar um recadinho aqui. Pronto. Aí, ó, a Europa no século XIX. Vocês sabem muito bem que a gente já está estudando outros conteúdos relacionados também à Europa.
nas aulas passadas... Opa, faltou eu dar os avisos aqui. Eu vou dar os avisos e fazer só assim, tocar nos assuntos da aula passada, certo? Aí, ó, a gente estudou a história dos Estados Unidos, certo? De forma ampla. Os Estados Unidos, no século XIX, teve muito conflito, mas não é só lá que está tendo conflito. Aí a gente vai estudar agora a Europa, a gente sai da América, vai para a Europa. E aí vamos ver o que é que acontece na Europa, quais são os conflitos e tudo mais. Então, a gente já viu toda essa parte aqui, ou a formação dos Estados Unidos, os índios, os negros. Esse aqui é o pastor Martin Luther King, que ele reuniu o povo para falar sobre a igualdade das pessoas, né? A questão racial, deixar de ser de lado, e ele tem um discurso muito bonito chamado Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream. Então, é muito bonito esse discurso dele, e ficou na história dos Estados Unidos. Esse é Malcolm X, ele é também do movimento negro, e os dois foram assassinados, viu? Por fim, a gente sai da América e agora vai para a Europa. Então, a Europa do século XIX. Quem chegou agora, você vai aí colocar assim na sua matéria de história. Abra aí a matéria de história, coloca assim, 4º bimestre, e o título que está aí na sua telinha. É o início do 4º bimestre. Vou falar aqui para vocês. 4º bimestre, daqui a um mês, nós teremos teste. Esse teste vai ser online, tá certo? O teste vai ser online. E daqui a 2 meses, no final de novembro, início de dezembro, nós iremos ter o simulado. Então, o simulado vai ser presencial lá na escola, do mesmo jeito que foi agora, viu? Aí, quem não fizer e quem ficar em recuperação vai ser no mês de dezembro, viu? Mês de dezembro vai ser de recuperação e de reposição. Então, façam todas as atividades, façam as coisas para tirar nota boa e não ter problema para ficar em dezembro, porque quem passar por média, em dezembro já está na segunda semana, segunda semana de dezembro, já está de férias, viu? Aí vai ter o mês todinho de dezembro só descansando, né? Que merece, porque estudou muito, se esforçou, fez todas as atividades, postou no Google Sala de Aula. Quem não postou já sabe que a situação não é muito, muito boa. Aí, ó, vamos aqui, ó. Nós temos aqui uma arquibancada no jogo da Copa do Mundo de futebol na Rússia. Aí aqui tem gente da seleção de Portugal, certo? E a China, desse lado aqui, o rapaz está aqui com a bandeira da China, o outro com a bandeira, uma bandana de Portugal, certo? No período colonial, os habitantes das terras que hoje formam o Brasil não se conheciam como brasileiros. Eles se conheciam como paulistas, pernambucanos, paraibanos e etc. Muitos sentiam-se mais próximos dos portugueses do que dos demais habitantes da colônia. Algo semelhante acontecia também lá entre os europeus até o século XIX. As pessoas construíam vínculos com a região em que nasciam ou viviam. E esta era a sua ideia de pátria. Embora todos pudessem ser súditos de um mesmo rei, não havia ainda um sentimento nacional. No entanto, no início do século XX, milhares de pessoas se mobilizaram para defender a sua pátria numa guerra travada entre Estados nacionais, a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, e o que mudou em tão pouco tempo. Aí a gente vai entender agora esse processo, certo? Do contexto histórico na Europa durante o século XIX. Então, mais uma vez, vamos fazer os questionários e vamos... vocês ou printam a tela ou vê o vídeo depois lá no YouTube, tá certo?
Então, a primeira pergunta é essa aí. Qual era a característica das pessoas até o século XIX? Aí vocês vão botar assim, as pessoas construíam vínculos com a região em que nasciam ou viviam, e era a sua ideia de pátria, certo? Então, essa vai ser a resposta. Então, faça a pergunta, ou você tira o print, ou você vai ver o vídeo e copiar pelo vídeo, tá certo? 2 minutinhos aí. Vou começar. Vou passar. Então, nós temos essa ideia de pátria, viu? As pessoas não estavam ligadas à questão da pátria, mas depois elas foram modificando, se modificando. Certo? Podemos? Vou passar, viu? Posso passar? Sim, senhor. Pronto, então vou passar para a próxima. Essa questão agora. Oi? Alguém falou? Olha, aí agora vamos para a linha do tempo aqui, certo? Vamos primeiro para a linha do tempo, para depois a gente ver as outras coisas. 1815 foi o Congresso de Viena, que Napoleão Bonaparte foi derrotado, né? Napoleão Bonaparte invadiu a Europa, invadiu Portugal, invadiu a Espanha, certo? Mas ele foi derrotado. E ele sendo derrotado, o Congresso de Viena... Espera só um instante que eu tenho entalado aqui. Essa mudança de clima me deixa doidinho. Ai, ai. Vamos lá. Aí, em 1815, sim, o Congresso de Viena, o Napoleão Bonaparte vai perder a guerra, ele vai ser preso, e todas as coisas que ele conquistou vai ser devolvida aos seus respectivos países. Na Inglaterra vai ter a Pax. Na Inglaterra vai ter a Pax Britânica, que é de 1815 a 1914, certo? Aí, em 1934, a criação do Zollverein, na Alemanha. Em 1837 a 1901, a Era Vitoriana, da Rainha Vitória, certo? Da Inglaterra. Em 1848, na França, vai começar a Primavera dos Povos. Em 1859, Cavour obteve da Áustria a Lombardia, isso é em relação à Itália. Em 1860, Garibaldi conquista o reino das duas Sicílias, na Itália também. Em 1866, a Guerra das Sete Semanas, que conquista a Veneza, na Itália. Em 1870, a Guerra Franco-Prussiana e a conquista de Roma, também na Itália. Em 1871, lá na França, a Comuna de Paris, o fim da Guerra Franco-Prussiana e o Tratado de Frankfurt, na Alemanha. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial. 1918, o Segundo Reich alemão, que é o Segundo Império, né? Reich quer dizer império, o Segundo Império Alemão. E em 1929, o Tratado de Latrão, que vai criar o Estado do Vaticano dentro da Itália, né? Dentro de Roma. E também, em 1929, tem a quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? Que é um caos, que a gente vai estudar depois. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, vamos aqui. Ai, ai, a sinusite e a faringite tá atacando.
com essa mudança de clima. Ai, ai. Ok. Aí, olha, a emergência dos estados nacionais. Nós estamos falando do que as pessoas sentiam como nação, certo? A pessoa tinha que ter a língua, tinha que ter os costumes, a pessoa tinha que ter a ideia de coletividade para ser uma nação. Então, fale do crescimento urbano na Europa. Então, eu vou falar aqui, depois eu falo as outras coisas. A Europa, no século XIX, a gente está falando na Europa, aquela Europa que tem a União Europeia, que tem a França, que tem a Inglaterra, aquela parte ali todinha. Ela assistiu um enorme crescimento demográfico. Além disso, ela também viu o acentuado êxodo rural. As pessoas saíram do campo, foram para a cidade. Por quê? Por causa do desenvolvimento industrial concentrado nos centros urbanos. Então, as pessoas deixaram a sua vida do campo e foram para a cidade. E vocês sabem muito bem que quando tem uma cidade, ela começa a ter muita gente, aí começam os problemas, né? Problema de falta de água, problema de saneamento básico, né? Problema de doenças e tudo mais. Eu não sei se vocês já foram em Lucena ou no Conde, Jacumã, né? Quando é época do carnaval, meu Deus do céu, a pessoa vai para Lucena, aí toda João Pessoa, um pedaço vai para Lucena e outro pedaço vai para o Conde. Aí, Jacumã, né? O que é que acontece? Lá, por causa dessa superpopulação, né, que lá tinha uma quantidade de habitantes. A cidade tem, vamos dizer, 10 mil habitantes, mas 80 mil chega de João Pessoa, 20 mil chega de Recife. Então, você vai ver que a cidade não comporta tanta gente, né? O sistema de água não comporta, a energia também não comporta, aí falta energia, falta água, né? Lá em Lucena, do mesmo jeito. A pessoa, metade da população de João Pessoa vai para lá, para Lucena, né? Para o carnaval, não sei o quê, papapá, esse negócio. Aí o que é que acontece? Lucena não tem capacidade de atender a todo mundo. Então, falta água, falta energia. Tem lugar que fica 2 dias sem água. Tem lugar que só chega água à noite, é água fraquinha. Por quê? Porque a cidade não comporta o tanto de pessoas naquela cidade, né? Ela não está preparada para esse tanto de pessoas. Aqui, quem já foi em Lucena? Quem já foi em Lucena? Eu já fui. Já foi em Lucena, mas foi na época normal ou foi na época de festa? Não, normal. Normal, né? Aí, quem já foi em Jacumã? Na época normal é tranquilo, viu, Sister? Mas na época de carnaval, menino do céu, é um inferno. É um inferno na terra. Aí, aí falta energia, falta água. E é uma barulheira, o povo passando carro, fazendo zoada. Aí, por isso... Ah, tá. No carnaval, Miquel? Foi no carnaval, foi? Pronto, aí Miquel já sabe. Ah, tá. Tu tá morando em Jacumã agora, é? E Lucas? Tá morando em Jacumã? Eu vou aí na sua casa tomar banho de piscina, viu? Eu vou tomar banho de piscina aí, viu? Pois pode marcar o churrasco aí, que eu vou aí tomar banho de piscina na sua casa, viu? Tá certo, eu vou, viu? Pode se preparar, viu? É chique quem tem piscina. É Lucas lá com a casona, olha. Boa demais, menino. Vou tomar banho de piscina lá na casa de Lucas, lá em Jacumã. Pode aguardar, viu? Daqui para dezembro eu chego aí. Aí, ó, quando as pessoas Ai, tiver camarão, não posso comer não, que eu tô com alergia a camarão. Eu nem tinha, mas agora eu tenho. E a muriçoca também. Tô todo lapiado de muriçoca. Aí, pronto. Aí, vamos lá. Quando uma cidade ela não comporta tanta gente, aí começa a ter esses problemas de
falta de água, falta de esgoto, esses problemas. Foi o que aconteceu na Europa. As pessoas saíram do interior e vieram para as grandes cidades, que é onde tinha o emprego, né? Onde tinha o desenvolvimento industrial. A Revolução Industrial começou lá, em 1889, e aí as pessoas começaram a se desenvolver muito, 1789. 1889, 89. 700 é a Revolução Francesa. Aí, eles pegaram, certo? E assim, as pessoas saíram da cidade e foram para o campo, do campo foram para a cidade. É o que acontecia também antigamente, aqui antes de vocês nem pensavam em nascer, mas os pais de vocês, os avós, muita gente aqui pensava em ir para o sul, sudeste, São Paulo, para trabalhar e ter uma vida melhor. Muita gente do interior, ela saiu, foi buscar emprego lá no Rio de Janeiro, São Paulo, porque lá tinha melhores condições de vida para trabalho, né? E enquanto que aqui não tinha trabalho, né? Aí terminaram ficando por lá e algumas vezes outros fizeram o inverso, voltaram, né? Depois que estabilizaram a vida, tiveram um pouquinho de dinheiro para comprar uma casa, eles voltaram. Então é isso que acontece aqui na Europa do século XIX. Em 1850, 22 cidades europeias tinham 100 mil habitantes. 10 anos depois, já subiu para 45, o dobro, um aumento de 100%. E em 1913, esse número subiu para 184. Então, você vê aí o quanto a população está saindo do campo para ir para a cidade. E aí, no início do século XX, mais da metade da população da Europa já vivia em centros urbanos, atraídos pela oportunidade de trabalho. Um dos principais efeitos desse deslocamento populacional foi a perda de uma identidade comunitária e familiar. Nas cidades, os migrantes viviam em um ambiente desconhecido, perdendo muito dos seus antigos vínculos afetivos e familiares. Essas mudanças impactaram profundamente seu cotidiano, levando a se sentir desenraizadas. Esse processo teve três grandes consequências. A primeira foi o fortalecimento da ideia de nacionalidade, ou seja, a sensação de pertencer a determinada coletividade, a uma nação que é delimitada pela língua e por costumes comuns. A segunda foi a valorização do folclore e da cultura popular, né? Por meio de canções, danças e outras práticas rurais que estavam desaparecendo. Os artistas intelectuais românticos procuravam compensar a perda dos laços comunitários e reconstruir a história, o idioma e os costumes do povo. E a terceira foi justamente o crescimento dos movimentos sociais e a valorização dos ideais revolucionários de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, nós temos aqui 3 perguntinhas aqui para vocês fazerem aí, viu? Fale do crescimento urbano na Europa, que é justamente isso. A Europa do século XIX assistiu a um enorme crescimento demográfico provocados pelo desenvolvimento industrial e atraída pelas oportunidades de trabalho. Essa é a resposta, viu? Quais eram as 3 consequências dessa mudança? A primeira, tem aí o fortalecimento da ideia de nacionalidade, a valorização do folclore e da cultura popular, e a outra está aqui embaixo, ó. Está aqui, ó, o crescimento dos movimentos sociais e as valorizações de liberdade, dos ideais revolucionários de liberdade, igualdade e fraternidade. Ainda tem outra perguntinha aqui. O que é o sentimento de nacionalidade? O sentimento de nacionalidade é a sensação de pertencer a uma determinada coletividade, a uma nação delimitada pela língua e por costumes em comum. Então, por que eu sou brasileiro? Porque eu sou brasileiro porque eu falo português, né? A língua que o Brasil adotou dos invasores. Eu falo português. Eu tenho costumes iguais a todo mundo, como feijão, como arroz, como a gente tem comida igual, costume igual, tomar 3 banhos ao dia, né? Que é o costume da gente aqui. Na Europa não se tem esse costume, né?
Aí, então, eu pertenço a esse país. Eu estou aqui como pertencendo a esse país. Então, eu tenho esse sentimento de nacionalidade, certo? Aí, se eu fosse para a Europa, o que é que aconteceria? Lá eu ficaria com saudade da minha nação. Por quê? Porque os costumes de lá são diferentes, a língua de lá é diferente, né? Dependendo do país, é diferente, certo? Mesmo em Portugal, a língua é diferente, né? Porque Portugal tem um sotaque diferente da gente. Então, eu não iria eu pertencer com a esse sentimento de nação, certo? Eu só iria pertencer a esse sentimento se eu estivesse aqui na minha terra, viu? Esse sentimento de nacionalidade. Ok? Posso passar? Tira aí print para copiar depois, ou pode ser você ver o vídeo depois e fazer as respostas. Fazer as respostas, tá certo? E aí? Posso passar? Sim, senhor. Pronto. Aí aqui nós temos ainda para ler, né? Aqui, ó. A mobilização popular e as lutas operárias. As lutas operárias. Alarmaram os empresários e governantes. Para freá-las, além da repressão, foram elaboradas diversas reformas, como a limitação das jornadas, a regulamentação do trabalho de mulheres e crianças, a ampliação do direito do voto, a aposentadoria e o acesso à educação. O principal objetivo dos reformistas era a manutenção da ordem, palavra que se tornou o lema dos grupos mais conservadores e autoritários da Europa e das Américas, viu? Então, quando as pessoas começam a se organizar, a se mobilizar, a lutar por melhores condições de trabalho, tal, isso alarma, isso faz os empresários e os governantes, seja ele de que era for, né? Ele vai ficar alarmado, achando que vão tirar o poder deles. E aí tem também a questão de tentar frear esse tipo de reação popular. Justamente eles usam a repressão. O que é repressão, professor? É quando o governo ele quer calar você. Ele pega e faz com que ele faz com que você não se alie a essas pessoas para que elas possam criar um movimento maior e derrubar eles do poder, certo? Aí, para eles diminuir essa mobilização popular, eles vão fazer o quê? Aí eles vão diminuir a jornada de trabalho, regular o trabalho de mulheres e crianças, que antigamente vocês, assim como crianças que são e adolescentes, vocês estavam tudinho trabalhando nas fábricas, viu? Na época aí, ó, do século XIX, tudinho trabalhar nas fábricas. Aí, de vez em quando, uma máquina daquela comia a mão de uma pessoa, comia a mão de uma criança, de uma mulher, certo? Comia o braço, arrancava o braço de uma mulher, arrancava o pé, o dedo, caía um pedaço de ferro em cima do pé, aí a pessoa ficava sem andar, cortava o pé. Imagina aí. Aí, nessa época, tinha esse costume de colocar mulher e criança para trabalhar dentro de fábrica, certo? E depois foi proibido. E a ampliação do direito do voto, todo mundo tem direito a voto, né? Antigamente as mulheres não tinham direito a voto. Ainda hoje tem país que ainda reprime as mulheres, né? Como a gente viu no caso do Afeganistão, viu? E também a questão da aposentadoria. A aposentadoria, né? As pessoas trabalharem hoje, vocês, né? Vocês não estão nem preocupados com a aposentadoria de vocês. Mas futuramente, quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver a questão da aposentadoria. Porque quando vocês tiverem
tiverem mais velhos, né? Aí vocês pagaram ao governo para depois o governo pegar e dar uma certa quantia chamada aposentadoria para vocês. E o acesso à educação, que aqui no Brasil só aconteceu a partir de 1950, quando Getúlio Vargas colocou a educação obrigatória, certo? Para as crianças, principalmente, a educação e ensino fundamental. Aí, e lá na Europa já tinha começado, né? As crianças, todo mundo ter acesso à educação. O principal objetivo era manter a ordem, que até hoje eles têm medo, né? Quando tem essa mobilização popular, deles quererem manter a ordem. Para isso, ele usa até a polícia, ele usa também a polícia com aqueles cacetetes, com aqueles gás lacrimogênio, né? Que eu acho que vocês já viram na televisão, quando tem um protesto, aí eles usam aqueles escudos, spray de pimenta. Spray de pimenta é novo, né? Mas aí, nessa época, eles usavam essa forma de repressão, do cacetete, né? Metia o cacetete nas pessoas para dispersar a multidão, certo? Aí os autoritários, tanto da Europa como daqui da América, vão seguir esse mesmo padrão. Aí tem a Catedral de Salisbury, vista do Jardim do Bispo, de John Constable, de 1822. Os pintores românticos tinham um grande apreço pelas paisagens. Em geral, eles retratavam uma natureza idealizada, contrapondo-a à natureza urbana, à paisagem urbana. Observe o contraste entre a construção ao fundo e os elementos naturais em primeiro plano, né? Então, a gente vê aqui como era na época. Aí eu vou pedir para a Estefarias ler aí sobre nação, o conceito de nação. Vamos lá, Estefarias, pode ser? Sim, senhor. Pronto, lê aí para mim, por favor. O conceito de nação foi construído durante vários séculos. Segundo o historiador Eric Hobsbawm. O sentido da palavra nação foi registrado no dicionário da Real Academia Espanhola apenas em 1884. Um Estado ou um grupo político que reconhece um centro de governo comum. O território constituído por esse Estado e seus habitantes considerados como um todo. De forma simplificada, apesar dessa íntima relação com o Estado, este expressa o organismo político-administrativo sobre um território, como governo próprio. É aquele que administra uma nação. Já esta refere-se à comunidade humana com história, cultura e valores próprios. Se procurarmos o significado de nação em um dicionário atual, iremos encontrar as seguintes definições. Comunidade ou agrupamento político independente com território demarcado, sendo suas instituições partilhadas pelos seus membros. Extensão territorial ocupada por essa comunidade, país de nascimento, pátria ou país. Observando as definições acima, não podemos nos esquecer de que esse foi um conceito criado ao longo de séculos e ganhou força efetiva num determinado momento histórico, a idade contemporânea. O conceito de nação cria uma imagem de união entre povos com os mesmos costumes, cultura, língua, características gerais, e que vivem em um mesmo território, formando uma comunidade. Mas se examinarmos com atenção alguns exemplos, podemos perceber que uma nação não é tão homogênea quanto se sugere. Na maioria dos casos, grupos dominantes selecionaram na sua cultura alguns elementos nacionais que passaram a ser identificados como legítimos. Dessa forma, outras línguas, culturas e costumes que coexistiam no mesmo território foram excluídos ou desvalorizados. No Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, não se reconheciam os indígenas e os afrodescendentes escravizados como parte da nação no século XIX e XX. Tá vendo? Então, vocês estão vendo aí que a questão do conceito de nação
ele vai além do que a gente pensa, mas se refere sempre à comunidade humana com história, cultura e valores próprios, certo? E essa questão, ela vai envolver todos os países, inclusive o Brasil e Estados Unidos, no século XIX e XX, que não consideravam os indígenas e afrodescendentes como partes da nação. Lembrar que até hoje também, é por isso que quando vocês têm que observar a televisão, né, os noticiários, que tem aí um marco temporal dos indígenas, as pessoas dizendo que tem que marcar a terra, certo? Marcar a terra dos indígenas, antes da Constituição de 1988. Ou seja, se o indígena ele estava naquela terra em 1988, ele é dono da terra. Isso é um marco temporal. Se ele saiu daquela terra ali, né, foi expulso pelos fazendeiros, agropecuários, não sei o quê, aí ele não tem direito àquela terra. Então, isso totalmente você não reconhecer que os indígenas, eles são os donos da terra, são parte da nossa nação, né? Então, tem essa questão aqui. Vamos falar um pouco sobre a França, né? Reação e revolução, vamos falar um pouquinho dela. O que aconteceu com a derrota de Napoleão é a pergunta. O que aconteceu com o governo de Carlos X? O que aconteceu depois das ações de Carlos X? Então, quando Napoleão Bonaparte foi derrotado, em 1815, que teve o Congresso de Viena, certo? A monarquia francesa dos Bourbons foi restaurada. E Luís XVIII assumiu o poder, assumiu o trono. Ele governou até 1824, certo? Mas ele foi substituído por seu irmão Carlos X. O governo ele se caracterizou pela retomada do antigo regime, com o privilégio do clero e da nobreza, deixando a burguesia marginalizada, né? Os empresários marginalizados. E além de suprimir a liberdade de imprensa e dissolver a Câmara dos Deputados. Aí as ações que esse rei Carlos X fez estimulou o patriotismo dos franceses menos favorecidos, unindo burgueses e populares contra o monarca. E essa união foi chamada de Revolução Liberal de 1830. Após 3 dias de confronto lá nas ruas de Paris, o rei foi deposto e fugiu para a Grã-Bretanha. Esse quadro de manifestações burguesas e populares com ideais liberais que contestavam as decisões impostas no Congresso de Viena espalhou-se pela Europa. O trono francês foi assumido por Luís Filipe de Orleans, que ficou conhecido como rei burguês. Ele restabeleceu o regime monárquico liberal que assegurava a hegemonia burguesa na condição de negócio do Estado. Após a derrubada dos Bourbons, os trabalhadores urbanos e camponeses continuavam a viver em condições sociais degradantes, que suscitou inúmeras rebeliões. Nos chamados banquetes, certo? Nos chamados banquetes, espera aí que aqui eu tenho que fazer uma coisa aqui, porque eu tenho que fazer um negócio aqui, espera aí, viu? Ok. Aqui eu tenho que fazer... eu censuro todas as obras assim, não é censurar, é porque não é bom, não. Viu? Aí, pronto. Aí, vamos lá. Eu esqueci dessa partezinha quando estava estudando ontem. Aí, vamos lá. Continuando aqui. Olha, eles, então, viviam lá nos banquetes. O que eram os banquetes, meu Deus? Eram reuniões populares com distribuição de comida e divulgação dos ideais socialistas. As palavras de ordem eram revolução e fim da monarquia. Quando o governo, então, ficou sabendo disso, ele proibiu esses encontros. E, em 1848, eclodiu um novo levante, que Luís Filipe abandonou o governo. Chamada de Revolução de 1848, essa revolta deu origem à Segunda República Francesa, pois a primeira tinha sido instaurada em 1792, durante a Revolução Francesa. Os revolucionários instituíram o voto universal masculino,
a redução da jornada de trabalho e as oficinas nacionais. O que eram essas oficinas nacionais? Eram empresas do Estado, empresas estatais, comandadas por operários, cujos salários eram proporcionais aos lucros, ou seja, eles estavam querendo já criar um sistema socialista. Alguns grupos da sociedade francesa, especialmente a burguesia, não concordaram com as oficinas nacionais. Sucederam-se violentos conflitos armados, encerrados com a vitória dos burgueses e a realização das eleições gerais. E o eleito foi Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão, né? Já que Napoleão tinha grande admiração o povo tinha grande admiração por Napoleão Bonaparte. Aqui, então, vocês vão fazer essas 3 perguntas e depois as 3 perguntas lá de baixo, para a gente encerrar a aula. Então, olha, o que aconteceu com a derrota de Napoleão? A monarquia francesa dos Bourbons foi restaurada e Luís XVIII assumiu o trono. O que aconteceu com o governo de Carlos X? Caracterizou-se pela retomada do antigo regime com o retorno dos privilégios do clero e da nobreza, deixando a burguesia marginalizada, além de suprimir a liberdade de imprensa e dissolver a Câmara dos Deputados. O que aconteceu depois das ações de Carlos X? Essas ações estimularam o patriotismo dos franceses menos favorecidos, unindo burgueses e populares contra o monarca. Certo? Aí 2 minutinhos para fazer e lembrar. Quem não quiser copiar vendo o vídeo, tem que tirar print da tela. Depois é que vai fazer aí as questões. Só é ver o vídeo também, certo? Está sendo gravada a aula. Quando terminar, me avise para eu passar para baixo, que tem mais 3 questões embaixo. Eu terminei, professor. Pronto, todo mundo já terminou? Esté e... Ainda não. Ah, Miquel não. Estou... Maísa terminou. Falta só Miquel, Estela. Terminei, professor. Ok, Natália terminou. Terminei. Ok. Esté e Estela terminaram. Vou passar, viu? Aí tem essas 3 perguntas aqui, ó.
Professor, Oi. o que aconteceu na Revolução de 1848 e para finalizar os conflitos que foi feito? Certo. O que foi a Revolução de 1848 na França? Aí foi o que? Foi a revolta que deu origem à Segunda República, certo? Aí o que aconteceu na Revolução de 1848? Instituíram o voto universal masculino, a redução da jornada de trabalho e as oficinas nacionais, que eram empresas estatais comandadas por operários cujos salários eram proporcionais aos lucros. Para finalizar os conflitos, o que foi feito? A realização de eleições gerais e o eleito foi Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão. Certo? E aí, na próxima aula, vamos falar sobre o que aconteceu no reinado de Napoleão III. Ele deu um golpe e tal, fez um monte de coisa. Professor, eu já terminei. Certo. Então, aí a gente vai para a próxima aula. A gente vai fazer as outras coisas aqui, viu? Então, por hoje é só. Vai ter aula agora do nono e depois do sexto. Tchau, vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pode sair. Tchau. Tchau, vocês. Tchau, Miquel. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Estela. Tchau, Rianzinho. Tchau, Jada. Tchau, Letícia. Tchau, Lucas. Eu vou lá ir na sua casa, viu, Lucas? Tchau, Taislane.